Olá, sou Cleiton, sou do Ministério de Pregação do Estado de Minas Gerais, também faço parte do núcleo pedagógico que compõe aí o Ministério da Pregação do nosso Estado. Uma grande alegria poder me dirigir a você, meu irmão, minha irmã, pregador, pregadora da Palavra de Deus da Diocese de Sete Lagoas, a pedido do nosso irmão Vaguinho, grande irmão, grande amigo que eu fiz nesse núcleo do Ministério de Pregação. Eu estou aqui para contribuir com essa escola permanente que forma pregadores nessa diocese tão importante do nosso estado de Minas Gerais. E hoje eu queria refletir um pouco sobre o papel do pregador. Eu tenho me preocupado bastante com alguns pregadores que têm se preocupado com a questão de pregar em grandes encontros, do processo de massificação do ministério, ao mesmo tempo que nós temos aí, e vocês conhecem muitos desses pregadores que só querem estar em grandes eventos para obterem até vantagens mercadológicas por conta disso. Mas eu trago aqui uma ideia nesse pequeno espaço de formação. A ideia é que nós não somos nem mais nem menos do que discípulos do Senhor. Guarde isso no seu coração. É em torno disso que nós vamos trabalhar esse pequeno vídeo. Nós não somos nem mais nem menos do que discípulos do Senhor, do que discípulos de Jesus. E aí, irmãos e irmãs, eu trago aqui um exemplo de discípulo para a gente refletir nesse vídeo. Nicodemos. Tenho estudado bastante a figura de Nicodemos. Nicodemos, ele aparece pela primeira vez na Palavra de Deus no capítulo 3 do Evangelho de São João, quando Nicodemos vai até Jesus. E ali é travado um dos diálogos mais longos que Jesus teve com alguém, com um outro personagem. Creio que Nicodemos tenha ficado impactado pelo que aconteceu, por aquilo que ocorreu no capítulo 2, quando Jesus expulsa do templo os vendilhões, que, de acordo com um teólogo alemão chamado Joaquim Jeremias, aproximadamente 35 mil pessoas viviam do templo. 35 mil pessoas se aproveitavam da boa fé, e Jesus vai, então, faz aquela pequena revolução ao tirar dali aqueles aproveitadores da fé. Nicodemos, então, diz o texto, ele era um doutor da lei, ele era um membro do Sinédrio, ele era ali um príncipe, dependendo da tradução, nós vamos encontrar essas três expressões. Mas o fato é que se sabe que Nicodemos era um homem do Sinedrim, do Sinédrio. Era um homem, então, que tinha um grande status. Por isso o que diz a palavra? Que Nicodemos procura Jesus à noite. Que Nicodemos vai ao encontro de Jesus no momento em que ninguém o veria, no momento em que aquela sociedade ela não estaria com os olhos fixos nele, porque ele não queria ser visto com Jesus. De repente, então, ele ouve de Jesus o que você já sabe, que Nicodemos deveria nascer de novo, e nascer da água e do Espírito de Deus. Meu irmão, minha irmã, alguns biblistas vão dizer que a partir daquele momento Nicodemos ele se torna um discípulo do Senhor. Outros biblistas vão dizer que Nicodemos ficou em dúvida. Fato é que Nicodemos vai reaparecer na Palavra de Deus somente no capítulo 19. Mas eu creio piamente que o nascimento de Nicodemos se dá ali na cruz. Diante de Jesus crucificado, Nicodemos nasce de novo. Ele entende o sentido de nascer da água do Espírito, o sentido de nascer de novo no momento em que ele vê Jesus crucificado e do lado de Jesus jorrar sangue e água. E aí, eu trago aqui apenas um versículo desse capítulo 19, que é quando Nicodemos, então, novamente aparece. Já que nós estamos lidando com pregadores da palavra, eu queria sugerir a todos os pregadores essa tradução dos 4 evangelhos de Joaquim Lourenço, que é, em português, o texto mais fidedigno, o texto que mais se aproxima do original grego. Então, por enquanto, nós temos ainda a tradução dos 4 evangelhos, mas sabemos que todo o Novo Testamento está sendo traduzido
pelo Joaquim Lourenço, pelo Frederico Lourenço. Então, nós temos essa edição da Companhia das Letras e vale a pena você ter em mãos por conta da fidelidade que esse texto tem com o original. Então, o texto, no capítulo 19, no versículo 38, vou voltar no versículo 38, que diz assim: depois dessas coisas, José de Arimateia, sendo discípulo clandestino de Jesus, por causa do medo dos judeus, pediu a Pilatos para levar o corpo de Jesus. E Pilatos consentiu. Veio também Nicodemos, aquele que antes viera ter com Jesus de noite, trazendo uma mistura de mirra e de aloé no valor de 100 libras. Meu irmão, minha irmã, olha a mudança na vida desse homem. Veja o que é ser verdadeiramente discípulo de Jesus. A palavra disse que Nicodemos foi à noite. Agora Nicodemos vai de dia, às claras. Todo mundo está vendo o que ele está fazendo. Aquele homem gasta uma fortuna. 100 libras, ou 35 quilos de mirras e aloés, em algumas traduções, equivalia a 8 anos de trabalho de um trabalhador de classe média em Jerusalém. Aquele homem, ao gastar tanto, aquele homem, ao investir tanto para preparar o corpo de Jesus, juntamente com Arimateia, aquele homem está reconhecendo Jesus como rei. Aquele homem está reconhecendo Jesus como Senhor. Aquele homem está reconhecendo Jesus como seu Salvador. Por isso, de dia, ele pega o corpo de Jesus. De dia, ele comete aos olhos dos judeus um grande pecado, porque ele está ali sendo acusado diante dos olhos de todos de contaminação, de sacrilégio por estar tocando em um corpo que era considerado amaldiçoado. Mas para Nicodemos não há mais problema. Para Nicodemos, ele não tem mais medo de se expor. Nicodemos nos ensina que ser discípulos de Jesus é verdadeiramente testemunhar com a nossa vida, de dia, às claras, que Ele é o Senhor. Que ser discípulos de Jesus é você se comprometer com Ele, mesmo que para isso você tenha que perder o seu cargo, as suas funções sociais, mesmo que para isso você se torne aos olhos da sociedade um marginal, um impuro, mas saber que Jesus, Ele vai te dar muito mais do que todos os cargos, do que toda a posição social pode te oferecer. Nicodemos nasceu de novo. Nicodemos entendeu que ele não era nem mais, nem menos do que discípulos do Senhor. Pregador, coloque isso no seu coração, se torne apenas um discípulo do Senhor e faça a diferença através do seu ministério. Eu quero dizer para vocês que é uma grande honra estar podendo participar dessa escola, fazendo esse vídeo, e nós estamos juntos aí nessa caminhada, nessa luta para tornar o nome de Jesus conhecido e amado por todo o estado de Minas Gerais. Que Deus abençoe o ministério de cada um, que abençoe a coordenação do Vaguinho, que abençoe a Diocese de Sete Lagoas, a Renovação Carismática Católica na sua missão de fazer com que apóstolos do Espírito Santo possam surgir e que pessoas sejam batizadas pelo poder de Pentecostes. Que Deus abençoe, rezem pelo meu ministério também, que eu estarei rezando pelo ministério de vocês.